Boa noite. Os planos de ser hexacampeão estão adiados. A seleção luta, mas enfrenta um time forte, perde a partida e está fora do Mundial nas quartas de final. O Brasil não consegue vencer a Bélgica aqui em Kazan e está desclassificado da Copa do Mundo. A morte de um mergulhador experiente abalou a equipe de resgate dos 12 meninos presos numa caverna na Tailândia. Os enviados especiais Rodrigo Alvarez e Mário Câmara trazem as informações. A foto obtida pelo Jornal Nacional mostra os meninos tailandeses alegres com os outros colegas da escolinha de futebol. Pouco antes da aventura na caverna, eles aproveitavam o sol na piscina do clube. Há exatamente 2 semanas, no entanto, a água virou um enorme problema. É ela que os mantém presos num lugar escuro, dependendo da chegada de comida e oxigênio para sobreviver. E para aumentar a sensação de que os ventos mudaram nessa sexta-feira, a Tailândia acordou com a notícia de que o mergulhador morreu justamente quando tentava ajudar os meninos. O mergulhador morto na última madrugada tinha sido da elite da marinha tailandesa. Agora ele estava aposentado, trabalhava no aeroporto e tinha sido chamado até aqui para ajudar nos esforços de resgate. A função específica dele era levar tanques de oxigênio o mais próximo possível dos meninos dentro da caverna. E assim abastecer não só os meninos, como também os outros mergulhadores. O problema aconteceu quando ele voltava da caverna, um colega ainda tentou reanimá-lo, os médicos vieram para prestar socorros, mas nada foi suficiente. Antes de se voluntariar, Saman Gunan, de 38 anos, gravou um vídeo dizendo que traria os meninos e o professor deles de volta. O comandante da Marinha tailandesa disse hoje que, apesar da perda, as equipes de resgate não entraram em pânico. Não vamos deixar que a morte deles seja em vão, ele disse. Ainda assim, a tragédia com um mergulhador experiente que desmaiou por falta de oxigênio e depois morreu, mostra mais uma vez como é perigoso mergulhar em áreas de inundação. E coloca em dúvida a operação de salvamento complexa montada no começo da semana. O mergulhador dinamarquês Ivan Karadzik disse ao Jornal Nacional que os meninos não terão como aprender nada sobre mergulho no ambiente hostil da caverna. O plano é tirá-los de lá, mergulhando, assim que for seguro. Só se for seguro, ele diz, acrescentando que ninguém no mundo recebe treinamento para resgatar crianças em cavernas inundadas. Pergunto se ele estaria disposto a trazê-los. Karadzik faz uma pausa e responde que provavelmente sim. Mesmo diante das incertezas, querendo dar força aos meninos, o presidente da FIFA prometeu que, se eles saírem a tempo, irá levá-los à final da Copa do Mundo em Moscou. E para ter certeza de que eles adorariam atender ao convite, basta ver essas cenas, gravadas pouco antes da aventura na caverna, num campinho aqui perto, em Mae Sai, no norte da Tailândia. Mas, por enquanto, o tempo diz não. A sexta-feira terminou com pancadas de chuva e a previsão é de mais água amanhã. Já é sábado na Tailândia e as autoridades descartaram a possibilidade de resgatar o grupo nas próximas horas, como chegou a se especular. Segundo o governo local, os meninos podem caminhar, mas eles não têm força para nadar. A situação desses meninos da caverna vai ser assunto também do Globo Repórter de hoje, que apresenta a exuberância da natureza na Tailândia. A eliminação do Brasil aqui na Copa do Mundo veio mais uma vez diante de uma seleção europeia. Veja na reportagem do Eric Faria. Tite e o seu jogo número 26 na seleção. Com ele, a defesa sempre foi um ponto forte. Tanto que apenas 2 vezes tinha saído atrás no placar. Nos outros jogos funcionou bem o jogo coletivo da seleção brasileira, jogando compacto, atacando bem, defendendo muito bem também. Hoje isso tudo faltou. Renata, nossos comentaristas deixaram tudo claro. Amanhã eu volto com você no estúdio. É dia de fechar as quartas de final. Temos 2 grandes jogos. Vamos ter um parcelamento definitivo das semifinais. Mas eu não queria sair desse Jornal Nacional sem destacar 3 coisas. Algumas curiosas, outros números marcantes.
A última vez que a seleção brasileira de futebol ganhou um jogo contra uma seleção europeia, em uma partida decisiva ou eliminatória em Copa do Mundo, foi a final contra a Alemanha em 2002. Em 2006, nós perdemos da França. Em 2010, perdemos da Holanda. Em 2014, perdemos a semifinal para a Alemanha e a disputa do terceiro lugar contra a Holanda. E hoje, perdemos da Bélgica. Isso significa alguma coisa. Outra, somando essas duas Copas, são 12 jogos. Centroavante faz gol, não faz? Do Brasil, um único gol em 12 jogos de Copa do Mundo. E depois, precisa parar com essa coisa de a seleção ter um dono. Pega a caneta, vou mudar tudo. Escreve o nome e é o novo técnico. Temos hoje um presidente, digamos assim, tampão no mandato. Porque os nossos ex-presidentes, um preso, outro sob investigação e outro banido do futebol. Temos um presidente eleito para abril, daqui a 9 meses. Então há tempo sim, para que se tenha calma, que se monte um projeto. A Bélgica é isso porque fez um projeto. A Alemanha foi campeã em 14 porque fez um projeto. A Inglaterra pode até ser campeã porque tem um grande projeto. Então, que se tenha calma. Temos até, Renata, as primeiras informações de que já há uma conversa. Por que não permanecer o Tite na seleção brasileira? Boa noite. Até porque o Tite teve uma atuação consistente, né, desde que pegou a seleção até aqui. Boa noite, Galvão. Até amanhã. A gente continua falando da evolução dessa geração belga, como mostra o repórter José Roberto Bournier. E não é que a promessa venceu seu maior desafio? Considerada a melhor da história do futebol belga, essa geração começou a ser moldada depois de o país nem ter participado das Copas de 2006 e 2010. Depois do jogo, o técnico da Bélgica, o espanhol Roberto Martínez, disse estar orgulhoso dessa geração e completou: estamos entre os 4 melhores e agora queremos a final. Na Bélgica, casa dos nossos adversários de hoje, a repórter Marina Isidro acompanhou o jogo em Bruxelas. Vencer a seleção brasileira? Tinha belga que não acreditava. Vocês têm os melhores jogadores do mundo. Acho que o Brasil vai ganhar por 2-1, disse esse torcedor antes da partida. O Brasil vai ganhar 2-1. Mesmo assim, o apoio era incondicional. Cerca de 10 mil pessoas lotaram essa praça em Bruxelas para acompanhar a partida em um telão. E foram só 13 minutos para essa explosão de felicidade no primeiro gol da Bélgica. No meio deles havia um pequeno torcedor contrariado. Mas o barulho da festa foi mais alto que qualquer reclamação, depois que De Bruyne fez 2-0. O gol do Brasil ainda trouxe um pouco de preocupação, que logo foi embora no apito final. Se para os torcedores aqui na Bélgica esse placar parecia improvável, passar para as semifinais eliminando o Brasil fez com que cenas como essas se espalhassem por todo o país. A geração belga continua na Copa e segue inspirando as futuras gerações por aqui. A seguir, uma vacina nova contra o vírus HIV e o efeito da greve dos caminhoneiros na inflação. A greve dos caminhoneiros fez o Brasil ter a maior inflação para um mês de junho em 23 anos, 1,26%. Os bloqueios afetaram a oferta de alimentos e de combustíveis. Mas a inflação dos últimos 12 meses continua abaixo da meta de 4,5%. O Ministério Público vai investigar o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, por improbidade administrativa. Numa reunião a portas fechadas na prefeitura, ele prometeu facilidades a pastores e líderes religiosos, como cirurgias, por exemplo. A reportagem foi publicada pelo jornal O Globo. Marcelo Crivella falou de uma prefeitura ágil em resolver problemas. Às vezes o pastor está na porta da igreja e fala assim, quando o povo atravessa, tem um monte de gente atropelada. Vamos botar um sinal de trânsito, vamos botar um quebra-molas. Ou então o pastor diz assim, ponto de ônibus é lá longe, o povo desce de chuva, vem tomando chuva até na porta da igreja, então vamos trazer o ponto para cá. Mas nem todos os moradores do Rio podem contar com essa administração eficiente.
Numa ligação para a central da prefeitura, um cidadão comum que pede um quebra-molas, por exemplo, encontra a burocracia. Tem que ter também um abaixo-assinado original com a destinação devidamente especificada em cada laudo de pelo menos 2/3 das unidades residenciais da via pretendida para a implantação, tá? O jornal O Globo teve acesso a uma reunião de Marcelo Crivella com 250 pastores e líderes religiosos na última quarta-feira. A reportagem revelou que o prefeito ofereceu facilidades no acesso aos serviços públicos e ensinou o caminho: conhecer as pessoas certas. Nós estamos fazendo o mutirão da catarata. Eu contratei 15 mil cirurgias até o final do ano. E se os irmãos conhecerem alguém, é só começar com a máscara, vai anotar, vai encaminhar. Daqui uma semana ou duas a gente está operando. A Márcia, da Catarata, é Márcia Nunes. Ela tem uma função de confiança na prefeitura. É coordenadora técnica. Seu Mário, de 82 anos, que não conhece a Márcia, é um dos quase 10 mil pacientes na fila para a cirurgia de catarata. Já são 2 anos de espera. Mandaram esperar em casa e até agora não chamaram. O encontro foi marcado por um aplicativo de mensagens e ganhou o nome de Café da Comunhão. Ainda segundo a reportagem do jornal O Globo, apesar de ter sido aqui no palácio onde o prefeito do Rio trabalha, a reunião foi secreta. Tanto que os organizadores pediram para que todos desligassem os telefones. Marcelo Crivella também explicou como resolver problemas com o IPTU. Nesse caso, já não é com a Márcia. Tem pastores que estão com problema de IPTU. A igreja não pode pagar IPTU, mesmo que seja salão alugado. Se você não falar com o Dr. Milton, seu processo vai demorar. Durante o encontro, o prefeito estava ao lado de Rubens Teixeira, que também é pastor e pré-candidato a deputado. O Ministério Público vai investigar se o prefeito cometeu irregularidades ao realizar um evento como esse, ainda mais ao lado de um pré-candidato. É um áudio muito forte. Ele evidencia que o prefeito Marcelo Crivella, ele privilegia um grupo de pessoas, grupo esse composto na sua essência por pastores e líderes religiosos. E isso, juridicamente falando, foge à finalidade principal que deve ser sempre vista do interesse público e fere também o princípio da impessoalidade, em que todos os cidadãos têm que ser tratados com igualdade de condições. A Prefeitura do Rio declarou que o objetivo da reunião foi prestar contas e divulgar serviços importantes como o mutirão de cirurgias de catarata, que pela Constituição, templos de todas as religiões estão isentos do pagamento de IPTU e que desde o início da gestão, o prefeito Marcelo Crivella recebeu os mais diversos representantes da sociedade civil para tratar dos mais variados assuntos, tanto no gabinete quanto no palácio da cidade. Luana. E eu sou a Shirliane. Nós falamos diretamente de Buriti dos Montes, Piauí. Essa estrada é a API 222, que liga o Piauí ao Ceará. Nós somos professoras e estamos querendo ir ao nosso trabalho. E o Brasil que nós queremos é um país com estradas decentes para que nós possamos ir e vir com tranquilidade e segurança. Meu nome é Luan Aparecido, sou de Suzanápolis, São Paulo, e o Brasil que eu quero é um país com mais oportunidade aos jovens. Um país com um olhar diretamente para os jovens, pois eles são o futuro do país. Meu nome é André, eu falo dos distritos de Pastos Bons e Paraibano no Maranhão. E o país que eu quero é um país onde o dinheiro público seja investido com mais responsabilidade. Esse poço aqui está montado e equipado há mais de um ano, até agora sem funcionar. Meu nome é Ítalo Renan, sou de Floresta, Pernambuco, e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com direitos iguais para todos, sem preconceitos, sem racismo e sem corrupção. Eu sou Doni Silva, de Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo. E o Brasil que eu quero é um Brasil com muito mais educação. Pois um povo educado é um povo forte. Um povo educado é um povo livre. Um povo educado é um povo informado. E quem tem informação escolhe melhor os seus governantes. Eu me chamo Isabela Ribeiro Gonzaga, tenho 17 anos e moro na cidade de Tupiratins, Tocantins. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com políticos menos corruptos, que investam mais em saúde, educação e segurança.
Muita gente pedindo mais investimento em educação. As mensagens do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. É só você mandar o seu vídeo pra gente. Cientistas testaram um novo tipo de vacina contra o vírus HIV em quase 400 pessoas saudáveis na África, na Tailândia e nos Estados Unidos. E eles concluíram que essa vacina é segura. Agora começa uma fase nova de testes para avaliar se a vacina realmente impede que seres humanos sejam contaminados pelo vírus causador da AIDS. Nos testes com macacos, os resultados foram bons. Dos animais vacinados expostos ao HIV, 67% continuaram livres do vírus. Agora é hora da previsão do tempo com a Maju Coutinho. Maju, não vai falar hoje de ressaca não, né, Maju? Ontem você ameaçou falar de ressaca. Vai falar de novo hoje? Vou falar de novo no meio do mapa, Bonner. Tudo bem? Que bom, que bom. Dessa ressaca você pode falar, é um alerta para as pessoas. Vamos lá. Boa noite. Com certeza, vamos lá. Boa noite para você e para todos. Primeiro, Bonner, eu começo mostrando quem é a dona do pedaço, viu? Que é essa alta pressão que está lá nos níveis mais altos e esmaga a chuva nas bordas, deixando grande parte do país aí muito seca. Olha aqui de novo um mapa que mostra que os índices de umidade relativa do ar devem ficar abaixo de 20% e de 30% num pedação do Brasil. Goiânia, Palmas e Cuiabá são as titulares aí do time da secura e do calor. Onde tem sobrado umidade é no extremo norte e na faixa leste aqui do Nordeste. Ocupando o topo da lista das capitais chuvosas, temos Fortaleza e Natal, seguidas aí de João Pessoa, Recife e Maceió. E o mar não tá para banhista, não. Lá vem a ressaca, Bonner. Previsão de ressaca entre Paraíba e Sergipe, com ondas de até 2,5 metros e também no litoral gaúcho. Aliás, é lá no Rio Grande do Sul que uma nova frente fria vai dar as caras amanhã. Ela vai intensificar a chuva e derrubar a temperatura em Porto Alegre a partir de domingo, viu? E a frente também deve virar o tempo em parte do sudeste na segunda-feira. Até lá teremos névoa pela manhã e sol e calor no Rio de Janeiro. Aí na segunda, carioca sentirão o baque, a temperatura vai de 33 no domingo para 25 de máxima, com chuva o dia todo. Mesma situação de São Paulo, nevoeiro amanhã cedo, calor e sol no final de semana, chuva e frio na segunda, que é feriado aqui da Revolução Constitucionalista, o movimento constitucionalista, como alguns historiadores gostam de chamar. Tá certo, Maju. Obrigado mais uma vez pela participação. Até mais. Tchau. Olha, nesse fim de semana tem Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Nesse primeiro treino livre em Silverstone, o Lewis Hamilton da Mercedes fez o melhor tempo. No segundo, a Ferrari de Sebastian Vettel ficou na frente. Ele lidera o campeonato com 1 ponto só de vantagem sobre o Hamilton. A seleção brasileira vai deixar a cidade de Kazan amanhã às 17h50, hora local, 11h50, hora de Brasília. A previsão é que o avião pouse no Rio de Janeiro às 5 da manhã de domingo. Hoje, depois da partida, o técnico Tite e os jogadores ficaram muito emocionados. Essa não era a entrevista que o técnico Tite gostaria de dar. Talvez pese os 30 anos de carreira para ter o discernimento de falar agora. A derrota para a Bélgica encerrou um ciclo até então muito vitorioso. Foram 12 jogos de eliminatórias, 9 amistosos e 5 partidas nessa Copa. Em quase 2 anos de seleção, muito mais alegrias do que lamentos. Tite só perdeu um jogo oficial, justamente o de hoje. A outra derrota foi num amistoso contra a Argentina. Se eu disser que o ligado é bom, vai dizer assim, olha lá, tá valorizando. O tempo vai te... Eu vou te dizer uma coisa. O tempo vai permitir isso. Agora ela fica a emoção do jogo. Passam-se 15 dias, a gente tem cai assim, a gente tem um discernimento maior para fazer a avaliação. A eliminação na Copa não apaga o bom trabalho e os bons números de Tite. Tanto assim que a CBF já manifestou o desejo de continuar contando com ele por mais 4 anos. O técnico, no entanto, diz que no momento não tem condições de dar uma resposta. Não fala absolutamente nada a respeito de futuro, agora é inapropriado. Um momento de emoção. Como de costume, apesar da eliminação, Tite quis falar sobre o jogo.
Uma partida que, apesar da derrota brasileira, ficará na memória de quem assistiu. É muito duro falar dessa forma aqui, mas um puta jogo. Duas qualidades técnicas, duas equipes com qualidade técnica impressionante. Com toda a dor que eu tô sentindo, com todo o amargo, com toda a dificuldade de vir falar com vocês, eu tenho discernimento. Quem gosta de futebol bem jogado vai assistir esse jogo e vai ter prazer. Tite vai embora da Rússia antes do que esperava, mas com o sentimento de que se doou ao máximo. Não quero ser demagogo aqui e colocar do meu sentimento. O sentimento eu externei para a comissão técnica que está toda aqui, do orgulho de trabalhar com eles. E talvez tenha faltado competência para nós em algum momento. Eu falo para todos que estão assistindo, mas dedicação plena, não. Neymar foi embora sem falar com a imprensa. Entre os outros jogadores, o choro de Paulinho e o lamento de Marcelo resumiram a decepção. Sentimento ruim, né? Um mês e meio aí tentando buscar o nosso sonho é chato. É uma noite horrível para mim. A Inglaterra tem a chance amanhã de voltar a uma semifinal de Copa do Mundo depois de 28 anos. Mas vai ter pela frente a Suécia, um dos times mais difíceis de serem batidos nesse Mundial. Os ingleses querem voltar a ser mais do que apenas os inventores do futebol. Para chegar a uma semifinal de Copa do Mundo, eles contam com Harry Kane, o artilheiro até aqui com 6 gols. Kane é novo, tem só 24 anos, mas parece não se incomodar com a pressão. Ele diz que ter jogadores melhores e que jogam em grandes clubes do mundo não faz a menor diferença numa Copa. Mas é só olhar para a sala de imprensa lotada para notar que a expectativa em cima da Inglaterra não é pequena. Para os suecos, a pressão é muito menor. Estar nas quartas de final já é uma conquista importante para um time que não tem nenhum grande talento individual. Por isso, para eles, só existe uma forma de continuar na Copa. Não mudar um estilo de jogo baseado na coletividade. Essa imagem é um exemplo. Repare no quanto o time é organizado. Sem deixar espaços, não sofre perigo. A Suécia só levou gols em 1 dos 4 jogos da Copa. Tanto que Harry Kane disse que sabe disso e que vai precisar arrumar um jeito para furar o bloqueio e fazer gols. Só que o técnico sueco não deixou ele se empolgar. Dizem que nosso time é fácil de ser analisado, né? Mas garanto que é difícil de ser batido. E amanhã, no último jogo das quartas de final, a Rússia tem a força de um gigante contra a técnica de um craque croata. Um treinador, um guia, que orienta seus comandados através do conhecimento e da poesia. O jogo da vida é sempre o que vem adiante, disse Stanislav Cherchesov. E completou com uma frase do dramaturgo russo Anton Chekhov. A brevidade é irmã do talento. Tão difícil quanto entender a cabeça de Cherchesov é descobrir quem ele vai escalar contra a Croácia. 4 jogos e 4 times diferentes. Uma certeza é o gigante Artyom Dzyuba, de 1,96 m, que ganhou a vaga durante a competição e já fez 3 gols. No futebol, tamanho não é documento. No caso de Croácia e Rússia, o menor país chega a essas quartas de final com status de favorito. E o menor jogador em campo, com a fama de ser o mais perigoso. Luka Modric tem 1,72 m. Contra a força física dos adversários, ele costuma usar a técnica. Dribles rápidos, passes bem feitos e chutes precisos. Mas numa Copa até os melhores expõem suas fraquezas. Nas oitavas de final contra a Dinamarca, o Modric perdeu um pênalti. O empate o obrigou a bater de novo. E aí, ele fez. Apesar da dificuldade de enfrentar a dona da casa, o meia Rakitic lembrou da geração croata que chegou às semifinais na França há 20 anos. Eu era um menino. Eles são os meus heróis. Nos inspiraram a chegar até aqui. Queremos dar esse passo a mais amanhã. E vamos à nossa agenda de amanhã, sempre pela hora de Brasília. Suécia e Inglaterra jogam às 11 da manhã e às 3 da tarde tem Rússia e Croácia. Os vencedores dessas 2 partidas de sábado se enfrentam na semifinal da quarta-feira que vem, aqui em Moscou. E a outra semifinal é na terça-feira em São Petersburgo, entre Bélgica e França.
Pra gente não deu hoje, mas a Copa do Mundo continua. E que vença o melhor. Até amanhã. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Deixa eu te dizer, Renata, que você já é campeã, sabia? Porque com essa tua sobriedade, essa dor que bateu para todo mundo que torceu tanto pela seleção brasileira e que agora está obviamente triste, essa tua sobriedade é um alento. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Boa noite. Olha, eu queria lembrar que depois do Globo Repórter tem Onde Nascem os Fortes, em seguida a Central da Copa e o Jornal da Globo. Boa noite, bom fim de semana.